passou a carregar a família para seguir Jesus? Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Isso aí que me leva ainda a pregar, sem olhar para quem vai fazer o bem. Jesus não fez se a pessoa de pescoço tudo aqui que se chegaram a ele. De forma alguma eu não sou fora, porque todo que pede por fé recebe. Todo que necessita, busca Deus, recebe de Deus a bênção. Meu filho, eu autorizei a nossa missionária Patrícia gravar tudo aqui, vai para o Instagram, já vai sendo filmado. Então, por favor, fica no seu banquinho atento, escutando a mensagem de Deus, não vai para lá nem para cá. Já tomou água? Aguenta. E Deus abençoe vocês, tá bom? Todo culto é importante, meu filho, mas eu me admiro que o povo não consegue ficar e se manter 1 hora no banco sentado, enquanto que no colégio tem que ficar 4 horas escrevendo dentro da sala. Ocupa o espaço aqui que é pouco, meu querido. O pouco espaço que temos para servir a Deus aqui é de noite. E esse espaço é tão importante para que nós possamos glorificar o nome do Senhor. Não se preocupa com o teu amanhã. Graças a Deus que você tem que levantar cedo e vai levantar cedo, porque você tem um trabalho para trabalhar. Nesse momento, eu já recebi telefonema hoje, meu filho, de ontem, variedade de igrejas de outra cidade, onde não tem emprego, estou pedindo, pastor, olha, eu preciso urgentemente do emprego. Enquanto que quem tem emprego, se eu não vou no culto hoje, porque eu tenho que levantar cedo amanhã, eu tenho que levantar, trabalhar, e se Deus tirar o teu emprego, porque está atrapalhando você cultuar a Deus, você vai glorificar Deus, vai vir para a igreja. Não espera Deus te tirar o emprego, meu filho. Apenas venha e Deus vai abençoar você ricamente. Mas não é só isso que eu quero trazer a mensagem de Deus, mas tudo isso aqui que nós estamos falando é para nós aprendermos que a causa de Deus, em primeiro lugar, é mais importante do que qualquer outra demais causa. Entendeu, meu filho? Então vamos passar para a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. Aleluia. Evangelho de João 14, e versículo número 16. A qual diz assim a palavra do Senhor: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Amém? Amém. Aleluia. Inclina na sua cabeça, fala com Deus um dia. Pai, estou aqui, Senhor, e quero que saia da minha pessoa. Não que viva mais eu, mas o Senhor vive agora pelo seu Espírito Santo em minha vida. Sou vaso, sou instrumento, Deus. E o povo está atento aqui para o que o Senhor tem a falar. Eu sei que o Senhor tem alimento sólido para cada vida, Pai. Conceda segundo a necessidade do seu povo, meu Pai. Pois sua palavra é viva e eficaz, é mais poderosa do que espadas do mundo. O Senhor divide pensamento, médula e fio a Deus. Executa pelo seu Espírito Santo a sua grandeza, sobre o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja. Amém, Senhor. Assentai, meus queridos. Bendito o nome do Senhor. Meus amados, segundo a promessa de Jesus, todo mundo diz assim: Jesus ficou muito pouco tempo com o discípulo. Eu também digo, mas em 3 meses, meu filho, em 3 meses, a expectativa, segundo a Bíblia relata, que ele falou tanto com o discípulo e fez tanta maravilha, sinais de prodígio,
que se fosse escrito e relatado tudo no livro, não conteria na face da terra. Mas ele deixou aqui, meu querido, em pequenos livros, em várias páginas, mas o discernimento que vem pelo Espírito Santo, a qual revela o mistério de dentro da palavra. Aleluia. Para que haja um discernimento para a minha alimentação, para a tua alimentação. Porque cada um recebe conforme a sua necessidade. Eu posso experimentar a grandeza do Espírito Santo de uma forma segundo o que eu preciso. Mas o que eu preciso não é a mesma causa que tu precisa. Aleluia. Mas o Espírito Santo que opera tanto em mim é o que opera em você. Porque segundo a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é poderosa e ela não volta vazia, foi determinada para cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus será que a minha, pastor? A Bíblia diz assim, que se é tua vontade, te dou pedido de coração e crendo na sua existência. E se o que tu pede é bom e é agradável diante de Deus, se for bom e agradável diante de Deus, é bom para prover na tua casa, na tua família, para você mesmo, filho, para o melhor, e sei que haja para o seu próprio deleite, aí Deus te considerar. Mas se tu pede por capricho próprio, para regalia própria, não espera acontecer, meu filho. Mas se você já está na bênção, tem Deus suprido toda a tua necessidade. Não quer dizer que a tua oração que você vai pedindo é para hoje. A tua oração, meu filho, segundo a palavra do Senhor, quando não é executada na hora, ela é guardada sobre uma taxa de ouro. Aleluia, glória a Deus. E ela não é jogada fora, ela é colocada diante do local determinado por Deus, selado. Para que quando você precisa, meu filho, de uma causa, você não tem força para orar, não tem força para jejuar, não tem força para clamar a Deus. A tua oração dentro daquele armário de Deus, ele começa a clamar em prol de você, porque a tua oração é viva e eficaz. Quando você ora de coração, o diabo não consegue pegar a tua oração. Quando tu ora de coração, o diabo não consegue tocar na tua oração. É mais poderoso como labareda de fogo. É como labareda de fogo, é como um incenso que chega diante de Deus. Então não pensa que a tua oração a vez é respondida na hora, filho. Não, o Espírito Santo que foi determinada para ouvir você, ele espera a ordem do Pai também para executar na tua vida. Mas quando você não tem mais força, não tem mais vontade, é aberto aquele armário e é pego aquela oração que está no cálice. E de repente o clamor que você começava a clamar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, começa a executar no Pedro necessidade da tua vida. Deus não te abandonou, meu filho. E quanto mais tu orar, mais depósito você tem com Deus, mais intimidade você tem com Deus. A tua oração não é vão, meu filho. Quando você ora, e não consegue mais discernir que você e a carne, o próprio Espírito de Deus te entra, ele te fala, ele te revela, ele te faz orar de uma forma extraordinária que você nem imagina, meu querido. Porque a Bíblia diz que quando nós não temos força para orar, o Espírito ora com gemido inexprimível e diz: ah, papai. Se não fosse assim, na minha fraqueza eu caía, meu querido. Na tua fraqueza tu caía. Mas se você não caiu, é porque ainda você tem crédito com Deus. A tua oração, meu filho, é como um depósito que tu faz no banco. Deus não é infiel. O Espírito Santo, ele é tremendamente bondoso, é maravilhoso. A palavra do Senhor nos alerta, meu filho, que seu Espírito Santo não há mudança de vida, não há mudança de caráter, não há mudança de personalidade. O Espírito Santo de Deus é que muda a nossa maneira de ser, a nossa maneira de falar, o nosso costume que nós queremos na carne. Por isso que a Bíblia diz, meu querido, que a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque a carne não quer fazer a vontade do Espírito e nem o Espírito quer fazer a vontade da carne. Então quando ele luta, meu filho, mas qual é que vence, pastor? É aquele que você dá lugar. Glória a Deus. Se
você buscar a Deus, alimentar-se da palavra de Deus, você está dando lugar para o Espírito Santo. Aleluia. Mas se você largar a mão do propósito de Deus, não quer mais saber de oração, ou cantar, louvar, ou pregar perante Deus, você está dando lugar para a carne. O Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne, mas pastor, se não é contra a carne, então como é que a carne está tendo força? Por causa do pecado que nós necessita praticá-lo. E o pecado não é no olho humano, filho, ele é espiritual. Ele vem de uma forma que você não imagina. E se você der lugar, ele peca. Mas a Bíblia diz assim, filhinho, se pecar, lembra-te. Lembra-te que há um advogado que intercede por vós. Eu me admiro que os crentes aprendem e nunca chegam ao conhecimento. A Bíblia diz que o Espírito geme com gemido inexprimível pro de nós crentes. Mas quando alguém erra, alguém falha, a primeira coisa dessas pessoas diz assim, eu vou sair da igreja, eu pequei, eu falhei, eu errei com Deus. O pessoal viu aí, está me caluniando por causa do meu erro. Ô filho, não faça isso. A Bíblia diz para nós perseverar. A Bíblia diz para nós persistir perante Deus, porque o próprio Deus Jesus mandou escrever, diz assim, filhinho, se vós pecai, e vós escreveu, disse, se vós pecai, filho, não peque, mas se porventura vós pecares, lembra que é um advogado entre o Deus e o homem, ele advoga a tua causa, meu filho. Então, quando você errar, quando você pecar, não é motivo de você evaporar de longe para a igreja, é motivo de cair no altar aos pés do Senhor, chorar e contar e confessar, e o Espírito Santo se comoverá no teu arrependimento, te tomará novamente no seu braço e dirá, filho, não tema, eu estou contigo, eu te ajudarei. Oh, Rabação da Rabagaia, ele está presente, meu filho. Ele é que muda nós. Mas nós queremos um reconhecimento. O reconhecimento é quando nós reconhecemos que Jesus é o Senhor da minha vida. E possamos dizer assim, Deus, não quero mais viver para mim. Eu quero viver para o Senhor. Me faz saber da sua palavra. E afasta o erro de mim, Senhor. Afasta o que lhe desagrada. Afasta de mim a cobiça da carne. Talvez você nunca orou por isso, meu filho. Talvez você orou para pedir prosperidade, uma boa porta de emprego, uma profissão melhor, mas nunca pediu para Deus olhar para você mesmo e afastar tudo quanto desagrada o Espírito Santo. Mas se você orar por você mesmo dessa forma, o Espírito Santo vai mandar tudo bicharado embora. Aleluia. Ele é mais poderoso do que qualquer tipo de bicho. Glória a Deus, Senhor. Verdade, Senhor. Deus é poder. Mas nós precisamos pedir para o Espírito Santo. Nós precisamos. O discípulo receber o Espírito Santo não já quando passaram a ser chamados por Jesus. Não. Ele determinaram em seguir Jesus e perseverou com Jesus e amou Jesus. Quando você se achega a Jesus, meu filho, a primeira coisa para o Espírito Santo de Deus se apoderar em você é aprender a amar Jesus. Acima da tua própria vida. E após isso, meu filho, se você aprendeu a amar Jesus, você diz assim, eu vou aborrecer a minha carne agora, que está no pecado. Poderoso Deus. Eu vou cumprir a palavra de Cristo. Quero que se cumpra a palavra de Cristo em minha vida. Glória a Deus. Quero que se cumpra a palavra de Cristo em minha vida. E qual é essa palavra, pastor? Negar-se a mim mesmo. Verdade, E Deus. tomar a cruz que me convém caminhar. Glória a Deus. Para que eu seja luz do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Mas se nós nunca pedir para Deus, dessa forma o Espírito Santo nunca vai ir para nós, meu filho. Você sempre vai ficar lutando de uma forma entre a carne e o Espírito entre a carne. O Espírito não pode se apoderar e ficar convosco enquanto você anda errado. O Senhor é tão misericordioso que hoje Ele deu o Espírito Santo para nós, para perseverar conosco. O
No Antigo Testamento era determinado um tempo que buscava Deus, um tempo que Deus enviava, o Espírito Santo tocava. Jesus não estava todo momento com o Espírito Santo, mas era sempre quando ele se encontrar a ordem de Deus no seu corpo, fisicamente, o Espírito se apoderava dele. Era quando o Espírito mesmo se apoderava de Davi, que punhava uma espada e lutava contra 1000 soldados e vencia. Mas hoje, meu querido, o Senhor determinou para conosco, da nós, Ele nunca nos abandonar, porque Ele é que nos consola na hora da tristeza e na hora da alegria, tem vontade de cantar essa música a Deus. Você canta, meu filho? Não tem vontade, minha filha? É porque ainda não tem Espírito Santo. O Espírito Santo volta e meia, tem vontade de cantar, tem vontade de expressar gratidão a Deus. E você pode estar no teu trabalho, pode estar na tua cozinha, pode estar na tua máquina de lavar roupa. Você está adorando a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, verdade. Aleluia. Quem é que conhece Ele? Majestade dele. Eu sei que há diferença, meu querido. Porque quando eu me converti, eu não entendia. Porque antes da gente ser crente, nós vivemos na carne e na vontade da carne. Eu lembro bem que a minha avó, que me criou, ela se converteu primeiro que eu. Mesmo que fui eu que levei ela para a igreja. Eu vi que Deus estava operando no meio dos crentes. E eu peguei e levei ela num culto no ar livre. Porque eu fiquei maravilhado da forma que Deus usou aquele pastor baixinho, que poderia botar o endemoniado por terra. Os pais não caíam com o revólver, caía com as facas, caía com os punhal, caía com o facão e ia cair de endemoniado. E quando eu vi, perdão a moneda, todo esse irmão aqui, e aquele, os homens tudo grandão, e ele levantava a Bíblia e o pessoal não caía. Aí eu fui correndo da minha casa e disse assim: mãe, vem cá ver, mãe. Era minha avó, né? Não sabia mãe o que foi ela que criou. Mãe, vem cá ver, mãe. E quando eu levei ela lá, ela passou a ouvir a palavra de Deus e se converteu. Aleluia. Tu acha que eu me converti justamente fazendo isso aí, meu filho? Não. Eu levei ela lá depois assim: pá, a mãe ficou louca. Agora, só diz que ia querer. E ela passa para cá, ela bate para lá, e eu não suporto mais o que a mãe vai falando. E ela só prega uma palavra aí que eu não entendo nada. Quando a gente está nas trevas, não entende as coisas da luz. Aleluia. Não entende, meu filho. Eu fui das trevas. E quando a mãe dizia: filho, quer ligar a mãe, filho? Eu quero, mãe. Tu sabe que eu faço tudo para ligar. Então a mãe vai fazer um bolinho para ontem de tarde e você me promete que não vai sair, meu filho? Prometo. Então hoje eu vou ensinar para minhas amizades e vou ficar só para ti. Coisa linda fazer isso, né? A minha mãe já velhinha, com 70 anos, eu abraçava ela, pensava nela, brincava com ela, dizia: eu quero arrumar uma namorada igual a senhora, irmãos. Eu demonstrava todo bem gratidão à mãe. E ela, velhinha, fazendo aquele bolinho lá, eu chegava lá, mas que cheirinho bom, mãe. Você vai sair gostoso. E eu volta e meia saía para fora da porta, saía até no portão e retornava. Ia até o portão e retornava, olhava para ela, estava ela lá fazendo aquele bolinho lá, e de repente, 3 horas certinho, eu naquele vai e vem, já estava tudo arrumado, tudo ornamentado, tudo bonitinho. Eu disse assim: mãe, que hora vamos começar a comer? Daqui a pouquinho, meu filho. Mas mãe, só não vai vir mais ninguém aí para comer conosco? Filho, se vier, mas não vai faltar igual para nós. Tá bom, mãe, tá bom. Já está quase da hora. Depois que eu almoçar, comer esse bolo aqui com a senhora, aí eu vou sair. Tá? Não tem problema, filho. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Então, quando eu disse isso aí, algo tremia dentro de mim. Os bichos não suportam quando eu falo de Deus, né? Eu reconheço que eu era o cavalo do diabo, estava endemoniado. Por quê? Porque quando eu saí novamente para fora, olhei pelo muro da casa, para cima e para baixo, de repente eu vi uma turma de jovens.
Um jovem de falda jeans e gravata, paletó, todo social, maioria como sacolinha, chinacola, que carregava a Bíblia. Quando eu vi isso assim, não é possível, espero que não venha aqui em casa, não. A mãe é crente lá, o velho bem-vindo. E era jovem de 14, de 15, 16, 17 anos, mas para mim, tudo era velho, era ridículo. Eu disse assim, lá veio os velhinhos para cá, esses que não sabem o que é o prazer do mundo, o que é alegria. Os crentes não fazem nada, não bebem, não fumam, de casa para o serviço para casa, é velho, não sabe mais o que é o proveito da vida. Eu falava isso, meu filho, e quando eu vi que eu entrei para dentro, fiquei entre a porta, escondido, observando, e de repente eu vi que alguém apontou para lá. A minha esposa era daquela época jovem, mas eu vi ela. Mas tu acha que eu parei para olhar a beleza da juventude? Capaz, para mim tudo era feio. Mas quando eu vi que ali tinha umas 7, 8 jovens, rapidinho olhei. E quando apontaram para a casa da minha mãe, eu disse, mãe, acho que tem visita para a senhora, mãe. Eu fui para a cozinha e de repente entrei para o quarto para escutar quem é ou que não era de casa. Eu espero que não seja aqui, senão vai estragar a festa. Eu não sei qual é a surpresa da mãe. Aí quando a mãe saiu para fora e olhou, ela disse assim, filho, essa visita é para você, meu filho. Eu convidei a juventude para conversar contigo. Eles querem muito conversar com você. Eu estava brincando, mãe, o que eu vou fazer no meio de vocês, velho? Tá bom, eu vou entrar no quarto. E quando eu entrei no quarto, pureza dela, ele sumiu ali, meu filho. Mas eu voltei depois procurando o bolo, não sobrou para mim. Os crentes não bebem, não fumam, mas comem bem. Aleluia. E devoraram o meu bolo. Eu disse, olha o meu bolo, você fugiu, não ganhou o que era para ti. A juventude queria falar contigo, eu perdi a bênção, porque o Espírito Santo não tem comunhão com as trevas. Eu era treva, meu filho. Mas não que a luz não queria resplandecer em mim, mas eu não queria a luz da minha vida. Quando nós não aceitamos a luz, meu filho, ele não existe, não persiste. Nunca mais a juventude foi da minha casa. Procura eu. Mas sempre ia crente lá procurar minha avó, a minha mãe. E quando ele entrava, eu saía. Uma vez o pastor entrou, eu ia saindo cabeludo. Ele olhou para mim e disse, jovem, pela oração da tua mãe, o anjo do Espírito Santo já está em você. E você vai trabalhar para Deus, jovem. Eu disse, esse baixinho não era certo, porque não conhecia o dom do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não força, meu filho. Por isso que Jesus diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. O Espírito Santo diz assim, se abrirem, eu terei ele por filho e eu serei para ele padre. Tem pessoas que ouvem, nunca tem esse Espírito Santo de Deus abrir. Ele não força, meu filho, ele não quebra nada, ele não arrebenta nada. Você, espontaneamente, deve reconhecer Deus, falar com Deus abertamente. O que você precisa de Deus, aí o próprio Espírito Santo vem te envolve e mostra Deus que é poderoso para realizar. Foi assim que aconteceu comigo, meu filho. Eu não entendia, não conhecia, mas quando o mundo me sufocou, ao ouvir a voz do diabo diz assim, tu não é feliz, tu não sabe nem por que está nesse mundo, tu não tem mais um porquê viver nesse mundo, te mata. E várias vezes o diabo queria me matar, meu filho, usando pessoa para me matar, e Deus não permitiu. Mas quando eu disse, falei com Deus, uma vez a minha mãe orando no quarto, eu parei e passei a escutar ela. Ela falava, Jesus, eu sei que eu estou desenganada pelo médico, mas por favor, Senhor, enquanto eu não ver o meu filho salvo, não me leve, eu quero ver ele salvo, Jesus.
Antes da minha mãe ser crente, meu filho, ela lutava com 3 homens batidos, homem. Porque no bairro onde eu morava tinha que ser violento. Meu querido, e uma vez, para defender uma pessoa, me envolvi numa briga. E quando aquela briga se aprofundou, veio um próprio parente meu, que eu considerava muito amigo, um companheiro, um bração meu, pega um pau dessa grossura e desse tamanho. Eu pensei, isso aí vai me ajudar a bater nos meus inimigos. Que nada, quando eu vou até nu, ele pega aquele pau na minha cabeça, me arrebentou, começou a correr sangue pela minha cabeça. Olhei para ele e disse assim: tu fazer isso comigo, eu vou te matar. Pela segunda ele errou, eu me levantei. E de repente todos aqueles inimigos, todos aqueles marginais me rodearam, me cercaram, mas não conseguiram fazer nada comigo. Aí eu saí dali, levado pelas outras pessoas, me levaram fora. De repente eu impulsionado, disse assim: eu vou para casa. E quando eu vou ir para casa, uns 10 metros, 30 metros da minha casa, ele me barra o caminho e me aponta a arma, como daqui ali, essa palanque. Eu prontamente, agora me mata. Mas naquele momento eu vi que a minha mãe veio. Ela não pegou pedra, nada, como ela fazia antes de pegar numa briga. E quando ela veio, ela só chegou atrás daqueles todos marginais e disse assim: o sangue de Jesus tem poder, e você não vai fazer nenhum mal para o meu filho. Começar a temer, meu filho, começar a temer. Aí ele disse: venha, filho, pode ver que nenhum mal vai acontecer contigo. E eu obedeci a voz da minha mãe, fui até ela, abracei ela, mesmo sanguentado, abracei ela e disse assim: Deus tem uma promessa contigo, meu filho, e não vai ser hoje que o diabo vai querer levar, não. Oh, maravilha! Glória a Deus, Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando eu ouvi aquilo ali, eu disse: Deus, o Senhor existe mesmo, conforme a minha mãe está falando, me morte no seu caminho. Eu quero esse quitão. Porque eu vi o que aconteceu hoje aqui. Eles ficaram paralisados, nem conseguiu se mover, até a minha mãe gritar: você não tem poder mais na vida dele, pode ir embora. Aí eles se voltaram, entraram, pegaram, olharam apavorados para minha mãe e saíram pedra para pequeno, corriam disparado. Eu vi com meus olhos. Eu disse: Deus, se o Senhor está nesse negócio realmente, o Senhor existe, Deus. Eu quero que me morte o seu caminho. E só veio uma voz, como qualquer um pode ver, dizendo, às vezes diz só uma voz: tu está no pavor, está numa desgraça, a primeira coisa é uma voz: vai para a igreja. Vai para a igreja. Não quer dizer que Deus não fala contigo. Aquela vontade que você sente, uma vontade de ir para a igreja, é o Espírito Santo te batendo na tua porta, dizendo: vai para a igreja. Mas nós não queremos abrir a porta. E foi nesse momento que eu abri a porta, o Espírito Santo de Deus disse assim: vai para a igreja. Eu não pensei 2 vezes. Eu, abraçado com a minha mãe, fui até a minha casa. Tomei meu banho e voltei e disse: mãe, qual é o dia de culto, mãe? Qual é o dia que eu só venho na igreja, mãe? Tu vê que eu todos os dias vou? Mas todos os dias, mãe, todos os dias. Então hoje eu não vou. Hoje é domingo. Hoje eu não vou porque bebi. Botei porcaria na boca. E a senhora está sempre dizendo que isso aí Deus não se agrada, não tem prazer. Então, hoje passa, mas amanhã, mãe, eu vou conhecer esse seu Deus. Eu vou. Prometo. Prometo que eu vou. E numa segunda-feira à noite, sem oração, o porteiro, como esse guerreiro aí, e volta e meia, abri a porta e espiava. Abri a porta e espiava. E eu cheguei na porta da igreja. Quando cheguei assim, o diabo disse assim: aproveita que está fechado, vai embora, aqui não é teu lugar. Eu ouvi o diabo falar: que se me mete comigo. Mas ao mesmo tempo que eu me virei para voltar, o Espírito Santo disse assim: não tema, entra. Eu me voltei e fiquei naquela guerra entre eu entrava ou saía, entrava ou ia embora. Eu dava 3 em direção da saída do portão,
e voltava um passo. Eu estava mais indo para a rua do que vindo para dentro da igreja. Mas de repente o porteiro entrou e disse: moço, moço, o que é? Entra aqui, que Deus tem um recado para você. Aleluia! Entra aqui, Deus tem um recado para você. Porteiro vigilante, né? E diz que portaria não é. Não, isso aí não tem valor nenhum. É mentira do diabo. A portaria é outra, que é a causa mais importante, meu filho. E quando ele abriu aquela porta e disse assim: entra, tu vai ver que Deus tem recado contigo. Sabe qual é o que aconteceu? Eu bombei uma perna, minha perna bombou. Eu não sei, quando eu botei o pé, não. Entrei, tinha 2 degraus. Quando eu pisei o segundo e o terceiro que vai, eu perdi a força da perna, caí de joelho e comecei a chorar na porta mesmo. Glória a Deus. E chorava. Mas tu acha que os crentes se viravam para rir de mim? Nenhum! Todos orando, de joelho prostrado. E eu também chorava e não falava nada, só chorava. Mas de repente eu disse: Senhor, se o Senhor está nesse negócio que o Senhor deu, da minha mãe. Eu disse: Deus da minha mãe. Eu não conhecia Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu sabia que Deus operava da minha mãe. Eu quero o Deus da minha mãe. Deus da minha mãe, se o Senhor está nesse negócio aqui, me dá o que eu preciso. Eu senti uma alegria, meu filho. Eu comecei a chorar de alegria. Uma paz dentro de mim aquietou-se. Eu não queria mais sair de dentro daquela casa. Terminou o culto, lá estava eu chorando e glorificando a Deus. Eu não entendi aquilo na hora, meu filho, mas eu pude sentir que o Espírito Santo, quando dá lugar, ele é tremendo para mudar a nossa vida. Eu pude, até onde posso cantar? Foi 1 minuto só, 1 minuto só. Foi 1 minuto só do seu olhar. Tudo me mudou, tudo me quebrou. Foi 1 minuto só do seu olhar. Cristo transformou a minha vida. Aleluia! Nunca mais eu serei o mesmo. Porque ali eu senti a paz que o mundo não dá. A paz que a cerveja, a cigarro não dá. A paz que a boate, a paz que o mundo está sempre oferecendo para os homens, sempre oferecendo para homens e mulheres. Mas eles estão na vida desgraçadamente pensando em matar-se, em destruir-se, separando lares, família, separando casais. Mas quando nós aceitamos tomar uma posição com o Espírito Santo, ele expulsará todo o mal, toda a pisarada da nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Decidi a partir de hoje. Determinei todas as noites que estavam na igreja. Todas as noites que estavam na igreja. Não perdi culto. Quando eu ia trabalhar, a minha patrão pedia: fica um pouquinho mais tarde, posso. Mas eu pensava: está na hora do culto. E o diabo dizia assim: não, perdeu o culto. Perdeu o culto por quê? Eu não disse até que hora eu vou trabalhar. E saía daí na certinha para me ensinar todo sujo. Você estava no último banquinho, na entrada da porta da igreja. E disse: Deus, perdoa eu. Não deu tempo de ir em casa tomar um banho. Mas eu sabia que eu indo voltar eu poderia perder a sua bênção. Eis-me aqui, Senhor. Me aceita como estou. E ali eu me ensino do Espírito Santo. Eu via que o Espírito Santo se agradava da meu querido naquele momento. Aleluia. A paciência tem uma fome, meu filho. Fome. Uma sede. Uma fome e sede. Mas sabe do que? Da palavra de Deus. Aleluia. Eu ia mais cedo, quando eu ia mais cedo para o culto, lá estava eu com pessoas idosas, pessoas como assim mais experientes,
que dava um centro de igreja. Eu acho que eu convivia com o jovem, capaz, meu filho. Eu não conseguia mais ter olhar para a juventude, não olhava mais para o jovem. Eu larguei tudo no mundo, eu só tinha olhado para a pessoa idosa. Obreiros, sentavam lá dele e queria a Bíblia. Me fala de Deus, me fala de Bíblia, me ensina aqui como é que funciona isso. E ali estava eu não deixava o velhinho ir embora. Ou eu ia lá na casa do velhinho, queria a Bíblia. Esse dia o jovem eu não queria saber, meu filho. 6 meses depois, alguém me deu um chacoalho. Uma jovem que até hoje é muito minha amiga. Eu disse, Lino, tem um cantor ali, famoso, bem conhecido na área da igreja. Vamos lá. Eu, não tenho que fazer dentro da igreja. Eu estou bem aqui, eu não conheço outro ministério, estou bem aqui, quero ficar aqui. Mas, por favor, então leva nós. Tu é o mais experiente do mundo para caminhar no escuro aí, à noite que vai. Então, leva nós. Tá bom, leva. Vamos lá. E quando eu vou indo, está juntamente a jovem, e vou do lado dela. Eu disse assim, e você, jovem, já aceitou Jesus? Sabe que maravilha, dá para ver que tem uma crente, mas é a primeira vez que tu vem visitar nós, né? Não, eu já sou daqui, faz 6 meses, já faz 1 ano já que eu sou crente, e eu faz 6 meses, como é que eu não te conheço, que não venho no culto? Eu não perdo culto, homem, eu não perdo culto, jovem. Tu não perde culto, como é que eu nunca te vi? Porque o meu olhar não estava voltado para a juventude, meu olhar estava voltado para ver que tem palavra boa para desfrutar. Eu estava com sede e fome de Deus. Quando você está assim, meu filho, é loucura para o mundo. Poderoso Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Mas a tua alma tem sede e fome de Deus. Infelizmente, hoje as pessoas estão tomando veneno. Alguma comida envenenada que está matando aos poucos. Por que essa comida envenenada, pastor? Procura no YouTube, procura no Instagram, cantores, cantoras, pregadores, e não procura dentro da Bíblia onde ensina a verdade. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Tem pregador que tem pacto com o diabo, está enganando os fiéis. E dizendo que está tudo bem, que nós estamos no passado. Deus não mudou, meu filho. Se esse meu costume ainda é passado, eu quero morrer nesse passado. Porque quando eu quero viver de conformidade com o mundo, o Espírito de Deus que está em mim, que não faça isso. Glória a Deus, Senhor. A minha carne quer fazer, meu querido. A minha carne quer viver no prazer desse mundo. Mas o Espírito que está em mim diz não. O Espírito que está em mim diz não. Se afasta de mim. Verdade, Senhor. Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Quando você tem o selo do Espírito Santo no filho, e você erra, você reconhece. Está algo se afastando de Deus. Não permita. Se a decisão se afastar, deixe esse dito a mim que se afasta. Mas não se afasta de Deus, não entristece. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus é que nem uma criança, meu filho. Tu bate da criança, a primeira coisa que faz, o que o irmão acabou de contar aqui. O irmão Benedito Paulo também explicou aqui com a Leila que eu estou. Também? E sobre as crianças aqui, também foi falado. O Espírito Santo de Deus é tão sensível. Tu bate nas crianças, meu filho. Ah, pastor, hoje a lei não permite. Mas tu fica a criança, tu bate a criança, a criança fica do lado. O Espírito Santo é bem assim, meu filho. Tu fere o Espírito Santo, ele fica do lado. O Espírito Santo fica bravo, fica triste. Ele se afasta de você. Mas aí, só você cativando novamente o filho bravo, burrado contigo. Vem cá, meu filho, ou não. Vem cá, meu filho, ou não. Vamos te dar uma coisinha que tu gosta, tá? Aí vai ali dar uma coisinha boa, porque você conhecia a morte novamente. Pai. Você não tem nada para dar para o Espírito Santo hoje. O que o Espírito Santo gosta, pastor? Tu torna a orar, torna a falar, torna a jejuar,
Torna a cantar. Glória a Deus, Torne aleluia. cultuar a Deus. É isto que o Espírito Santo de Deus gosta. Deus prometeu, dando isto aí para nós, meu filho, para nós não se sentir só. Você pode... Eu tenho frente, eu tenho 1.200 pessoas, amiga meu. Eu estou deitado com vários seguidores, amigo meu, amigo teu, meu filho. É só o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, é verdade, Jesus. É o único. É o único que quando tu está doente, ele está pronto para te curar. Quando você está chorando, é o único que pode te consolar. Teus amigos, canal, Instagram, onde estiver, não é amigo teu. Você nem conhece ele pessoalmente. E abraça ele. Deixa de cultuar Deus por causa dele. Mas só o Espírito Santo de Deus que pode te ajudar. Glória a Deus. Foi fiel de Deus, o diabo odeia que você tira tempo do Espírito Santo. Você gosta do Espírito Santo? Aleluia, glória a Deus. É pouco que diz assim, Espírito Santo fica comigo. Aleluia. Espírito Santo, dirija eu. Amém, Jesus. Espírito Santo, esquece comigo o meu trabalho, Espírito Santo. Espírito Santo, me dá sabedoria para mim administrar. Espírito Santo, me dá sabedoria e capacidade para me trabalhar. Espírito Santo, tu és o enviado de Deus para me ajudar. Mas você nunca fala com o Espírito Santo, meu filho. É companheiro nosso e nós abrimos mão dele. Nós não esquecemos nosso celular em casa. Esquecemos, nós pegamos e voltamos, mas esquecemos do Espírito Santo conosco. O que falta em nós tanto é se respeitar o Espírito Santo. Porque onde o Espírito Santo tem a paz na casa. Aleluia, glória a Onde Deus. o Espírito Santo tem prosperidade na casa. Aleluia, verdade. Onde tem o Espírito Santo de Deus, a esposa é uma bênção, a esposa é uma Glória a bênção. Deus, aleluia. Jesus. Onde tem o Espírito Santo de Deus, nada te importa, nada te interessa. O teu filho é uma obediência. Aleluia. Eu contribuo, eu Espírito de mim. Agora esse costume velho, nós somos que nenhuma coisa. Olha, filho, quando nós não somos usados por Deus, ou seja, antes de nós ser crente, nós éramos que nem cascavel, picando em todo mundo picava. Mas depois de se converter, caiu a capa velha. Saiu e Deus nos revestiu com a capa do Espírito Santo. Se você ainda não tem o Espírito Santo, hoje é o dia de você receber. Pastor, para ter o Espírito Santo precisa falar em língua, mistério? Não. Quando tem o Espírito Santo, eu digo que tem mudança de vida. Eu conheço o crente que não fala mistério, mas tem mudança de vida. Não mente, não rouba, não é escandaloso. Eu conheço muito que fala mistério, mas é o mau caráter, o mau pagador, é o mau devedor, é o mau exemplo lá fora. Mas eu conheço pessoas cheias do Espírito Santo, que é humilde, é bondoso, ele não pensa em si mesmo, mas sempre ia ajudar para ser ajudado por Deus. Glória a Deus, aleluia. Jesus. Aleluia. O Espírito Santo ele é sensível, ele é hospitaleiro, ele nunca gosta de ver a pessoa para baixo, nem triste e abatido. O Espírito Santo de Deus está sempre ali pronto e quer ajudar você. Ele se interessa por você. Ele se interessa. Oh, glória. Ele se interessa. Aleluia, Deus. Ele se interessa por você. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho muitos conhecidos pastor normal. Mas eu acho que ele é um daqueles que diz assim, pastor, o Espírito Santo de Deus que me revelou isto, que eu preciso, isto. Não, ele diz assim, pastor, o senhor pode me ajudar? Ele só me pede ajuda. Ou me ajuda financeiramente também. Ontem eu recebi também outro pedido de ajuda. Como que eu sou rico? Mas o que eu não posso, meu filho, eu ajudo no que posso, e o que eu não posso, eu peço para Deus prover. Porque Deus sabe realmente a todos.
Mas o Espírito Santo não vem aqui para pedir nada emprestado, mas ele vem cá para nós. E não dá emprestado, ele dá para permanecer em nós. Agora, se o Abraão receber e não fazer o trabalho dele, ele vai requerer de vós. Ele vai requerer de mim. Então, vós tens que ser Deus é para executar a obra do Pai que vos ensinou e dizer: eis que eu boto poder do Espírito dele na minha e na tua vida. Você quer? Você quer? Se você tem, executa. Se você não tem, pede e Deus te dá. Ou se colocar em pé no filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Quando você, como é que eu vou saber, pastor, que eu falando é a vontade de Deus ou não é? Se o Espírito Santo tem mais de considerar não é? Filho, eles são três um. Pai, Filho e Espírito Santo são uma só personalidade. Quando nós falamos, o Espírito Santo de Deus já está com a mente voltada para a mente de Deus. E vê